Bom, pessoal, bom dia. Por conta da situação que houve, né, do alarde que teve a respeito da representação da Gaviões da Fiel, ensinando Cristo e o diabo ali e tal, nas passarelas, houve-se um grande alarde sobre se aquilo foi vilipêndio, se aquilo foi blasfêmia e tal, e eu procurei me inteirar dentro da lei do direito penal sobre se realmente aquilo poderia ser considerado um crime ou apenas ter gerado uma indignação popular. Pois bem, eu fui procurar e achei que primeiro que o crime de blasfêmia não existe, no Brasil não existe, tá? O que existe é o artigo 208, que ele trata do ultraje a culto ou ao impedimento ou perturbação ao culto ou ao ato religioso, é o artigo 208. O que ele fala? Ele fala o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença, impedir ou perturbar cerimônia, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano de multa. Tá? Então, esse artigo ele tem três fases, tá? Tem 3 tópicos. Primeiro, escarnecer de uma pessoa publicamente por motivo de crença. Então, o escarnecimento, o bullying, vamos dizer assim, religioso, só acontece quando ele é dado pessoalmente, tá? Então, você pode escarnecer ou você pode fazer o bullying religioso, você ofendendo a pessoa, a fé da pessoa, tá? Isso publicamente numa rede social, você começar a ofender ela por ela ter aquela fé religiosa. Porém, a ofensa se dá à pessoa e não à fé em si. Tá? A fé ela pode ser discutida, debatida, pode até ser escarnecida, tá? De uma forma que não é criminalmente penalizada. O Brasil ele abre esse leque para que a gente possa debater. Então você pegar uma fé, uma crença religiosa de alguém e falar, eu não acredito, e até fazer chacota, né, da fé em si, isso não é crime. É crime você começar a ofender a pessoa por ela ter aquela fé. Você chamar ela de tolo e xingar, ou chamar de crentinho, ou, sabe, o judeuzinho e tal. Isso sim cai no artigo 208. Segundo ponto, impedir ou perturbar um culto, né, o ato religioso. Isso não tem muito que explanar, né? Alguém, aqueles espertinhos que entram dentro da igreja, fica querendo impedir o pastor de fazer o culto, o padre de realizar a missa e tal, e fazer baderna dentro da igreja. E isso cai no artigo 208. E por fim, a parte mais polêmica e a parte mais controversa desse artigo é quando fala sobre o vilipendiar objeto de culto, né? O vilipêndio de ato, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Mas aí vem a questão, é aí que entra os méritos da questão que tem que ser debatido, né? E muitos têm diversos pareceres. O que é um objeto de culto? Quando o objeto ele passa a ser um objeto de culto, tá? Uma fábrica de santos que fazem santinhos, quando é fabricado lá na fábrica, aquilo lá já é um objeto de culto, ele passa a ser objeto de culto a partir do momento que ele vai para a igreja e é abençoado pelo padre. Assim como na nossa religião, na igreja evangélica, o pão não é um objeto de culto, o vinho ou suco de uva não é um objeto de culto. Ele passa a ser objeto de culto após ser orado, e aí ele passa a representar o corpo e o sangue de Cristo. A partir deste momento ele é objeto de culto. Se alguém for lá e profanar aquilo ali, aí ele cai nesse artigo 208. Porém, antes disso, qualquer um pode pegar um pão, pode pegar um vinho e fazer dele o que quiser, tá? Por mais que eles depois passem a representar, ele não é. Nós tivemos um caso muito famoso do pastor lá das antigas que ele comprou uma imagem, levou para a sua igreja, e ali ele, para demonstrar que aquilo era apenas uma imagem que não fazia nada, ele chutou aquela imagem, deu uma polêmica danada na época, tá? Ele foi a julgamento, em primeira instância ele foi condenado, porém em segunda instância ele foi absolvido, porque foi decidido que ele não entrou na igreja de alguém, ele não ofendeu pessoalmente alguém, e aquele objeto ele não poderia ser considerado um objeto de culto porque ele não estava consagrado pelo padre. Embora fosse uma imagem,
ele não estava dentro de uma igreja católica, não estava sendo consagrado. Isso abre um leque tremendo de discussão, coisas que eu abomino, sabe? Uma coisa é você dizer que tal ato é ofensivo religiosamente, outra coisa é você dizer que isso é um crime, tá? Coisas obscenas que nos causam nojo. Nós vimos o ano passado, se não me falha a memória, a Marcha das Vadias, elas pegando imagens, quebrando no meio da rua, pegando o crucifixo, imagens e enfiando no ânus, e aí causou uma revolta geral e tal, e eu fui querer descobrir, mas isso daí é crime ou não é? O único crime que elas podem ter cometido é de atentado ao pudor, né, por ter tirado a roupa em público ali, defecado e tal, isso daí desordem pública ou atentado ao pudor, porém, nada a ver com o artigo 208. Infelizmente, não se pode dizer que isso daí é vilipêndio, porque a pessoa comprou, as imagens eram, mesma coisa de um ateu comprar um crucifixo e resolver usar ele de ponta cabeça. Você não vai gostar, você vai achar ruim, vai ficar bravo, você que é católico, porém não pode dizer que ele está cometendo um crime. Então, uma coisa é você ofender o sentimento religioso de um grupo religioso, você se causar uma comoção, isso aí eu acho um absurdo, né? Mas garantindo a liberdade de expressão das pessoas, não pode ser configurado crime, tá bom? Eu só coloquei isso para esclarecer, para a gente ficar um pouco mais inteirado, beleza? Um abraço aí, uma paz para todo mundo.